Crianças, vocês já estão com a sua pranchetinha aí? Então, olha só, eu já esqueci de pedir para imprimir a folhinha, mas não tem problema, eu fiz um modelo aqui para vocês, ó. É assim que vocês vão dividir a folha, tá? Essa minha folha é enorme, eu sei, mas é assim, tá bom? São 3 partes, mas um tanto irregulares, tá bom? Prestaram atenção, ok? Tem uma linhazinha aqui no meio, embaixo, tá? Então você vai fazer a sua linha de tempo, sua timeline, tá bom? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Esdras, deixe ela aberta no capítulo 3. Hoje nós vamos descobrir uma porção um pouquinho extensa, porém com mensagens, pontos centrais muito simples, embora o texto conte história, com muitos detalhes. E antes de ler o texto, nós vamos lê-los em partes, tá? Eu não vou fazer aquela leitura corrida, nós vamos ler, fazer a exposição, ler mais um pouquinho, fazer outra exposição, uma dinâmica um pouco diferente, eu sei, mas por isso mantenha a sua Bíblia aberta. E crianças, vocês lembram da semana passada, quando eu falei que o seu quarto foi inundado por uma tempestade, os papéis voaram, os brinquedos caíram, e você chegou assim: meu Deus, papai, mamãe, está tudo destruído, né? O que eu faço? Agora imagina você, pai e mãe, se deparando não apenas com o quarto do seu filho, mas com toda a sua casa desse jeito. Ou talvez você, ao começar um projeto de reforma na sua casa e se depare ali com os primeiros azulejos sendo retirados, ao piso ou material ali na sala ou na sua varanda, e você se pergunta, você criança quando olha o seu quarto, você adulto quando está diante de algo muito grande a ser feito, um projeto ou uma reforma, qual é a primeira pergunta que você vai fazer? Por onde eu começo? Meu Deus, por onde eu começo? É tanta coisa, a minha lista é enorme, ou então o desafio é tão grande, que por onde eu começo? Qual é a prioridade? O que eu preciso fazer primeiro? E eu creio que foi essa a pergunta que estava no coração daquele povo que retornava do exílio. Lembre-se que eles retornam para casa depois de quase 70 anos em terra estranha, debaixo de um poder opressor, e que, portanto, toda a vida social, toda a vida comunitária, as cidades, as casas, o templo, tudo estava arruinado. Eles teriam que recomeçar tudo praticamente do zero. E a pergunta que deve ter ecoado na mente, no coração daquele povo durante o trajeto de volta para casa foi essa pergunta: por onde começar? Qual a prioridade para restaurarmos a nossa vida, para seguirmos a rotina, o curso normal das nossas vidas? Ora, veja se você concorda comigo. O que vai determinar as nossas prioridades? O que determina a sua prioridade num dia de trabalho, ou num dia de lazer, ou diante de um desafio tremendo como esse de reconstruir, rearrumar coisas? Eu creio que você vai priorizar aquilo que for mais importante para você, aquilo que você mais estima, aquilo que você tem mais certeza de que, olha, sem isso eu não posso fazer mais nada, isso aqui é fundamental. Sem isso, todo o resto vai ficar meio perdido, meio confuso, meio estranho. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que um casal aqui, uma família, tenha passado por uma crise nas suas finanças, o que provavelmente aconteceu com todo mundo aqui até alguns anos atrás. Todo mundo sentiu isso no bolso. Mas se tudo que importa para você, para sua família ou para esse casal for dinheiro, o processo de restauração vai se limitar a planilha, orçamento, onde é que eu vou investir, como é que eu vou botar meu dinheiro aqui ou ali, no que eu não posso mais gastar. Isso tudo vai girar em torno do dinheiro. Mas a gente sabe que uma crise financeira afeta muito mais do que o seu bolso. Afeta o seu coração, afeta o seu relacionamento. Então, se um casal
imagina que são mais do que duas pessoas que trabalham para produzir riqueza. Um casal não é só isso, né? Duas pessoas que se unem para produzir riqueza. Se você acha que um casal é mais do que isso, obviamente vocês vão sentar e vão, vem cá, ok, nós fomos atingidos por essa crise, mas o importante é só o dinheiro? Como está o nosso coração? Como é que nós vamos repensar a nossa relação com o dinheiro, ou a nossa relação em casa, que talvez tenha sido afetada? Então esse é o ponto. Nós vamos priorizar e vamos nos dedicar a restaurar, em primeiro lugar, aquilo que é mais importante, que é mais precioso para nós. E o que seria mais precioso para este povo? Vocês imaginam? Seriam as suas casas? Seria o seu comércio? Seria as suas instituições sociais, políticas? Não. O mais importante para aquele povo de Deus, e o mais importante para nós, como povo de Deus, é a nossa vida de adoração a Deus. Essa é a prioridade do povo de Deus, e esse é o ponto que eu quero argumentar com os irmãos aqui. Mas antes, crianças, na sua timeline, naquela partezinha de baixo, você vai escrever assim, 536, é uma data, né? 536, você vai escrever reconstrução do altar e do templo, o início, né? Reconstrução do altar e do templo, ok? Aí você pode desenhar o altar do Antigo Testamento, né? Que é basicamente um caixotinho, né? Com lugar para queimar o holocausto ali, ok? Bom, é sobre isso que fala o capítulo 3, a restauração da vida de adoração do povo de Deus. Nós vamos dividir isso em duas partes. Então vamos ler primeiramente dos versos 1 a 6, acompanhem comigo a leitura. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está dito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base, e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos com ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Até aqui, depois vamos continuar a leitura. Então, qual é o ponto central desta passagem? A reconstrução do altar, o local dos holocaustos. E por que esta foi a prioridade daquele povo? Porque antes de tudo era necessário reatar a aliança com Deus, a aliança de comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. E isso, de acordo com a lei do Antigo Testamento, só era possível a partir do oferecimento de sacrifícios. Deus estabeleceu isso na sua lei. Essa era a condição de comunhão. Ninguém poderia se apresentar ao Senhor sem trazer o sacrifício em suas mãos, sem que o sacerdote estivesse ali para mediar essa relação do povo com Deus, um sacrifício para perdão de pecados, um sacrifício que restaurava a comunhão. E você imagina por que isso foi a prioridade? Porque durante quase 70 anos eles não tiveram altar, eles não tiveram como se relacionar com Deus da maneira como Deus prescreveu, por meio de sangue, por meio de um sacrifício que era oferecido no lugar do pecador, um sacrifício substitutivo. E, irmãos, hoje não é diferente conosco.
Nós raramente imaginamos que, ao entrarmos por estas portas, o fato de estarmos aqui e podermos nos relacionar com Deus, com o Abba Pai, isso só é possível por meio de sacrifício. Mas não mais um sacrifício que você traga a nós para oferecer, graças a Deus por isso, mas um sacrifício que já foi oferecido uma vez e de maneira definitiva e de maneira perfeita. O seu relacionamento com Deus Pai só é possível mediante o sacrifício, o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ele continua a mediar esta relação. Portanto, não pense que a entrada diante do trono de Deus, o acesso ao trono de Deus, é uma coisa livre, democrática, vem quem quer e como quer. Não, nós estamos aqui porque o sangue do Cordeiro está sobre nós. Há sangue mediando esta relação, há um sumo sacerdote mediando essa relação. Não é por algo que você faça, não é porque você vai se sentir bem na presença de Deus, não, é porque uma vez foi oferecido sacrifício para que você pudesse dizer: Abba, Pai, eu estou aqui, Pai. E o Pai olha para você e vê a estampa do seu Filho cobrindo você. Meus irmãos, e como este povo fez isso? Não fez de qualquer jeito. Não sei se você percebeu a quantidade de referências à Escritura, à Palavra de Deus. No verso 2 nós temos conforme está escrito. No verso 4 nós temos de acordo com o que está escrito. Depois nós temos número determinado, holocaustos, verso 5, regulares, sacrifícios requeridos, festas determinadas. Veja que não foi apenas uma restauração de comunhão, vamos fazer do nosso jeito agora, porque afinal de contas, há 70 anos atrás algo deve ter dado errado. Não, eles se voltaram novamente para o que Deus havia dito, ordenado, determinado na sua palavra. Irmãos, hoje também não é diferente. A nossa aliança com Deus, por meio de Jesus Cristo, tem fundamento na sua palavra. Ele ordena, nós obedecemos. Ele é o Deus que governa, nós somos o seu povo, os seus súditos. Então façamos tudo conforme está escrito. E em que circunstâncias essa restauração ocorreu no meio do povo? Talvez uma expressão tenha chamado a sua atenção aqui no verso 3. Apesar do receio. Apesar do receio. Irmãos e irmãs, a nossa fé, a nossa vida com Deus, a nossa vida de comunhão com Deus, não faz de nós super-heróis espirituais. Essa pequena expressão aqui, por causa, apesar do receio, não é por causa do receio, apesar do receio, isso está aqui com um propósito. Ninguém gastava tinta à toa no mundo antigo. Isso está com um propósito aqui. O propósito é nos ensinar que nessa comunhão com Deus, nesse relacionamento com Deus, a parte frágil, a parte fraca, a parte dependente, a parte que sente medo, que duvida, somos nós. Deus é plenamente fiel. Deus, ele é perfeito. Nele não há sombra nem variação, não há mudança. Mas ele é o Deus que quer ter comunhão conosco, que tememos, que fraquejamos. Deus renova as nossas forças quando nos colocamos diante dele por meio do seu Filho Jesus Cristo. Como renovou a coragem e a ousadia desse povo, apesar do receio. Eles não tinham nada, eles não tinham exércitos, eles não tinham fortalezas. Era um povo minúsculo comparado aos povos ao redor, mas apesar disso, a prioridade estava ali diante dos seus olhos. Nós vamos ter comunhão com Deus.
Então Deus renova a nossa coragem, a fim de que o busquemos e priorizemos essa comunhão, mesmo em meio à hostilidade, mesmo em meio a este mundo que nos oprime, que é hostil à igreja. Irmãos, qual é a lição para nós nessa primeira parte? Assim como aquele povo entendeu sua prioridade, voltando-se para a aliança, por meio do sacrifício, de acordo com a palavra de Deus, a igreja de Cristo deve se voltar novamente para o altar do sacrifício, para o Calvário, para o centro da nossa fé. Porque é somente por meio de Cristo e este crucificado que nós temos comunhão com Deus. E todo o restante da nossa vida depende absolutamente disso. Nada do que você possa fazer como igreja ou como indivíduo cristão será algo completo, sem que antes você se volte para o Calvário. E historicamente foi assim. Pense na Reforma Protestante. Qual foi o âmago, o coração da Reforma Protestante, já que estamos no mês de outubro, mês da Reforma? A Reforma não foi nada além do que aquele movimento de iniciativa para colocar Deus no centro da vida e do pensamento na igreja, mas Deus, como Ele se revelou em Cristo. Tanto que a teologia de Lutero, passou para a história como a teologia da cruz. Ele contrapunha teologia da cruz e teologia de glória, a teologia da cruz, a teologia do Calvário, o ponto central, o ponto inicial, fundamental, o Cristo que morreu por nós, que se fez homem, que deu sua vida por pecadores. E tal qual na época de Zorobabel, há muitas coisas que a igreja pode fazer, porém nada é tão urgente, nada é tão vital quanto restaurarmos a nossa comunhão com Deus, com o Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito, com fundamento na sua palavra. Então eu pergunto a você nesta manhã, você tem priorizado isso? Essa tem sido a sua busca? Esse tem sido o ponto central da sua vida cristã? Tudo que você fizer como cristão depende absolutamente disso. Então, crianças, naquela parte maior da sua folha, na primeira parte, você vai desenhar uma cruz e vai desenhar algumas notas musicais do lado. Depois eu vou explicar o porquê das notas. E você vai escrever embaixo assim: Esdras 3, aliança e adoração. Ok? Aliança e adoração. A cruz, as notas musicais, Esdras 3, aliança e adoração. Vamos ler os versos 7 a 13. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes, suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor: Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria.
Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Essa porção fala, portanto, do lançamento dos alicerces do templo, e tudo isso acompanhado de grande louvor a Deus em alta voz. E compreender essa sequência é muito simples. Primeiro, nós restauramos a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas em seguida, nós respondemos a Deus com o nosso louvor, exaltando a sua bondade, exaltando a sua fidelidade. E talvez você tenha estranhado aqui uma menção ao choro dos anciãos, no verso 12. Por que eles estavam chorando? Não era tanto de emoção e de alegria, mas era uma certa nostalgia, uma tristeza. Não digo, eles não estavam tristes, obviamente, por estarem ali e verem a reconstrução do templo, mas eles tinham memórias, tinham lembrança do templo de Salomão. E ao ver ali a planta baixa do novo templo, quando Zorobabel, aqui, o que vai ser a casa de Deus? Ele diz, puxa vida, nós tínhamos uma baita casa de 2 andares, quartos, quintal, agora tem tão sobrado, Nós regredimos, como é que é isso? Então essa lembrança do templo antigo fez com que eles chorassem, de saudade, uma certa nostalgia do que foram os tempos antigos. Nós vamos ver lá no livro de Ageu que Deus faz uma promessa gloriosa, Apesar disso, apesar de ser mais humildezinho, menorzinho, a glória daquele templo seria maior do que a do primeiro templo, Mas isso ficar para depois. Qual é a lição aqui dessa porção do restante do capítulo 3? Nós sabemos, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Pai, Deus Pai, está em busca dos verdadeiros adoradores, daqueles que adoram em espírito e em verdade. Portanto, aqueles que têm um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo devem responder a Ele com adoração, reconhecendo seu amor, sua bondade. Irmãos, muito mais razão nós temos hoje para louvar a Deus, para responder a Deus com a nossa gratidão, com o nosso reconhecimento de quem Ele é, porque esta bondade e esse amor foram manifestados em Jesus Cristo, o seu Filho. E é por isso que Ele nos chama, para sermos um povo adorador. Tudo que nós fazemos como indivíduos e como igreja tem como alvo principal a glória do nosso Deus. Que nosso Deus seja louvado, que nosso Deus seja engrandecido, que o seu nome seja santificado. A ação da igreja no mundo, na sociedade, estão alicerçadas no relacionamento correto com Deus, por meio de Cristo, no poder do Espírito, fundamentado na sua palavra, mas tem como alvo trazer louvor a Deus, para que outros reconheçam que Ele é bom, para que outros reconheçam que o seu amor dura para sempre. E só quando a vida de adoração é restaurada na igreja, os desdobramentos na sociedade podem ser sentidos. Então nós devemos nos perguntar, ao olharmos para este mundo, para nossa cidade, para o nosso país, e vermos a situação moral do nosso povo, e ver como nós somos um povo sem ordem, sem temor, e devemos nos perguntar, que diferença está fazendo a vida da igreja neste país? Que diferença está fazendo? Você está fazendo, eu estou fazendo, nossa comunidade está fazendo. Se tudo que nós queremos é trazer glória ao nosso Deus, trazer louvor a Deus, que outros louvem a Deus, que outros sejam achados entre os adoradores, por que isso não está acontecendo? O que está havendo? Talvez seja a hora de olhar um pouquinho para dentro de nós, para dentro da igreja, fazer um autoexame profundo e nos perguntarmos:
Será que nós estamos glorificando a Deus? Não apenas no culto, não apenas no templo, mas nos lares, nos locais de trabalho, em nosso lazer. Há que nos perguntarmos nessa manhã, meus irmãos, será que a vida de verdadeiros adoradores, essa sublime vocação, esse tremendo privilégio que Deus nos deu, de sermos adoradores do Pai Celestial, será que nós estamos levando isso em conta? Será que isso é algo precioso para nós? Ou será que nós estamos nos perdendo, não só em meio a um mundo confuso, cheio de ofertas, cheio de caminhos, mas em meio à nossa própria ação no mundo, aquilo que a gente entende como prioridade da igreja neste mundo? Nós temos que fazer, temos que acontecer, temos que ser relevantes, temos que aparecer, e talvez seja a hora de olharmos para nós como esse povo fez. Um longo tempo de autoexame, quase 70 anos, para examinar o que aconteceu de errado. E qual foi a prioridade? Comunhão com Deus e o louvor a Deus, a vida de adoração ao Senhor. É hora de priorizarmos isso, meus irmãos. É hora de pensarmos seriamente no que estamos fazendo como igreja e restaurarmos a nossa comunhão com o Senhor. Então, crianças, na segunda parte aí, você pode copiar esse verso que eles cantaram a Deus. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Enfeitar isso, tornar isso bem bonito, para você sempre se lembrar que essa é a sua prioridade. Tudo que você fizer em palavra e ação, que reconheça isso. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, seu amor por mim dura para sempre. Como está teu coração nesta manhã? Como está o seu relacionamento com Deus? Está firmado em Cristo e em Cristo somente? Sua vida na igreja, como pai, como mãe, como profissional, está alicerçada nesse fundamento? Em tudo que você faz, em palavra ou ação, você pensa nisso como um ato de culto a Deus, de modo que em tudo que você faz, a adoração esteja ali. Você entende que essa é a sua vocação nesse mundo? Você é um adorador, mas também um contador. Você é um adorador e também dona de casa, professora, professor. Você é um adorador, um membro do povo de Deus, um filho de Deus e também pastor, administrador. É isso que você é. Foi para isso que você foi chamado. E não troque esse privilégio por nada que este mundo te ofereça. Há uma história atribuída a Charles Spurgeon, que ele disse, salvo engano, para o filho: filho, se te oferecerem ser o embaixador aqui da Inglaterra, estar diante da rainha da Inglaterra várias vezes por semana, ter um cargo importantíssimo no reino, lembre-se, se você for aceitar, que você serve a um outro rei, e que não há privilégio maior do que servir ao grande rei, ao rei Jesus. E se a rainha competir com Jesus, não aceite o trabalho, não aceite se rebaixar, porque o maior privilégio que nós temos como igreja é podermos nos relacionar com Deus, com o Criador de todas as coisas, por meio do seu Filho crucificado e ressurreto, para a glória do nosso próprio Deus. Então, que nessa manhã nosso coração possa avaliar as nossas prioridades. De fato, tente se imaginar como aquele povo diante dos escombros, diante de uma vida completamente destruída, tendo que reconstruir tudo. Pense que a cada dia você está diante disso e lembre ao seu próprio coração: a minha prioridade é a comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito, de acordo com a palavra de Deus, e tudo que eu fizer, que seja um ato de adoração ao Senhor. O que Deus conceder a você depois disso é graça, agradeça-o, louve-o, honre-o por isso,
mas é o que vem depois, não é a prioridade. Vamos orar. Nosso Deus bendito e santo, nós te agradecemos nesta manhã pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da vontade humana, nem da carne, mas foram gerados por Deus, por meio do Espírito Santo. Aqueles a quem Deus concedeu a Cristo, entregou ao Filho. Queremos nesta manhã, Senhor, pedir perdão por não priorizarmos, por não darmos a devida importância à nossa comunhão contigo, seja individual, seja coletiva, no quarto secreto ou na igreja. Pedimos perdão, Senhor, por não termos compreendido, talvez, esse grande privilégio, essa sublime vocação de sermos adoradores do Deus vivo e verdadeiro, de sermos aqueles porta-vozes desta mensagem, de sermos, Senhor, aqueles que trarão glória ao Teu santo nome, e outros poderão ver isso e se curvarem a Ti e se juntarem a nós em louvor e adoração. Ó Deus, oramos pela Igreja de Cristo mais uma vez, que as igrejas, Senhor, restaurem o Calvário como centro da sua fé, o Cristo crucificado, a respeito de quem o apóstolo Paulo disse que não deveria pregar outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Ó Deus, que tenhamos em mente que este privilégio nesta manhã de adorarmos o Teu nome é porque esse Cristo, esse Jesus, Filho de Deus, não permaneceu na cruz, mas ressurgiu ao terceiro dia, em glória e majestade, e vivo está, e reina para todo sempre, e um dia voltará para buscar os adoradores, para buscar aqueles que durante a sua vida ensaiaram aquilo que irão fazer durante toda a eternidade, uma adoração perfeita, sem véu, sem intermediários, àquele que nos salvou. Ó Senhor, Tu abençoes esta manhã, ainda que teremos de instrução, e renove a cada um que aqui está. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.